E se o próprio ato de procurar por provas for exatamente o que mantém seu milagre fora de alcance? Quero que você imagine isto. Você está diante de uma tela, pincel na mão, as cores ainda molhadas, a imagem apenas começando a tomar forma. Você chamaria uma audiência para julgar o trabalho agora, enquanto os traços estão inacabados e a visão ainda respira em sua mente? Ou você confiaria no que vê dentro de si, deixando o mundo alcançar apenas quando a obra-prima estiver completa? É aqui que tantos se perdem, não no ato de criação, mas no desejo inquieto de ver resultados antes que estejam maduros. Neville Goddard ensinou que no momento em que você assume o estado do desejo realizado, ele já é um fato no invisível, não tornando-se um fato, não a caminho, mas já selado no reino invisível, onde toda a criação começa. No entanto, a armadilha é sutil. Você assume o estado por um momento, sente-o como real, e então seus olhos voltam para o mundo exterior, procurando um sinal, uma prova. Naquele momento, você sai da nova realidade e volta para a antiga, como se um mestre pintor abandonasse a visão para medir a obra contra uma tela meio pintada. Esse hábito mantém você girando, nunca permitindo que o interior se solidifique antes que o exterior tenha a chance de responder. Você já conhece a sensação, a euforia que vem quando você vê um pequeno sinal, uma coincidência, um momento de talvez esteja funcionando. Seu coração salta, a dopamina corre pelo seu corpo e por um breve momento você acredita. Mas logo, quando a imagem completa ainda não está lá, a dúvida volta a se infiltrar. A fé e a dúvida fazem um cabo de guerra dentro de você e a obra-prima fica sem atenção. Isso não é porque você está falhando, mas porque sua atenção ainda está voltada para a galeria errada, a de fora, em vez da galeria viva do seu mundo interior. Joe Dispenza chama isso de conectar e disparar. Seu cérebro começa a criar novos caminhos apenas quando você sente consistentemente o fim, como se já estivesse aqui agora, independentemente do que seus sentidos relatam. Seu sistema nervoso não consegue distinguir entre uma realidade que você vê com os olhos e uma que você mantém tão vividamente em sentimento que seu corpo acredita que já aconteceu. O mundo exterior demora a acompanhar, mas o mundo interior pode mudar em um instante. E quando o interior muda, o exterior não tem escolha a não ser seguir. Então, neste espaço, pelo tempo que estivermos juntos, convido você a parar de procurar a semente brotar enquanto ainda está plantando-a, para parar de abrir o forno enquanto o pão ainda está crescendo, parar de pedir ao espelho que mude, antes de você mudar sua própria postura. Neste momento, iremos adotar uma maneira de ser que é imperturbável, inabalável, sem tentação de verificar. Você não está esperando que sua realidade confirme seu estado. Você está deixando seu estado ditar sua realidade. E ao final desta jornada juntos, você verá por que já venceu, muito antes da prova aparecer diante de você. A única luta é com sua velha consciência. Você pode pensar que sua luta é com as pessoas que duvidam de você, com as contas que chegam, com os obstáculos que continuam aparecendo em seu caminho. Mas estas são apenas sombras lançadas pela luz de uma realidade mais profunda, a sua própria consciência. Neville Goddard advertiu que o mundo não é nada além de um espelho, e a luta nunca é com o reflexo. A única verdadeira batalha é entre quem você foi e quem agora se atreve a ser. É o trabalho silencioso, mas implacável, de soltar o controle do velho homem. Aquela identidade familiar que repete os mesmos padrões, se apega aos mesmos medos e assume as mesmas limitações. Toda vez que você se levanta pela manhã e olha ao redor como a mesma pessoa que lutou ontem, você está alimentando aquele eu antigo. E ainda assim, o novo você, aquele que já está vivendo seu desejo, resiste bem aqui, como uma semente pressionando contra o solo, pedindo apenas o calor da sua aceitação. As circunstâncias não têm o poder de te prender. Elas são apenas as ondulações de uma crença que está pronta para se dissolver.
Quando você para de reagir à velha história como se ainda tivesse autoridade, você a enfraquece. E o que é privado de alimento desaparecerá. Esta luta não é barulhenta. Não se trata de força. É a escolha silenciosa, feita momento a momento, de favorecer a verdade interior em vez da aparência exterior. É olhar no espelho e saber que o que você vê é temporário, que seu verdadeiro eu vive além daquele vidro. É ouvir a mesma dúvida antiga sussurrar na sua mente e escolher deixá-la passar como o vento que não pode mover uma montanha. E cada vez que você faz isso, o velho homem perde sua voz, e a nova consciência, aquela alinhada com seu desejo realizado, se enraiza mais profundamente. Você não está lutando contra o mundo. Você está refinando a lente através da qual o mundo aparece. E quando essa lente se clarear, tudo o que você antes pensava que estava contra você simplesmente se encaixará, como se estivesse esperando pelo seu reconhecimento o tempo todo. Há uma sabotagem silenciosa que acontece quando sua mente oscila entre dois mundos. O mundo onde seu desejo já está aqui e o mundo onde você teme que nunca estará. Cada vez que você muda de um para o outro, você reinicia a jornada, como se um navegador estivesse mudando o destino no meio do caminho. A energia que estava se acumulando perde seu impulso, e a criação que estava se formando deve começar novamente de onde você a deixou. É por isso que muitos sentem que estão quase lá há anos. Eles continuam arrancando a visão antes que ela amadureça. A mente anseia por novidade, pela garantia de progresso, mas a manifestação não se trata de perseguir novos sinais do exterior. Trata-se de manter uma cena, um estado, com fé inabalável, até que se torne tão familiar que seu corpo esqueça que um dia foi um desejo e o aceite como realidade. Neville falava frequentemente de habitar o fim, não apenas visitá-lo quando se sente confortável. No momento em que você deixa sua atenção vagar para o que é, em vez de o que é verdadeiro dentro de você, você permite que a ilusão externa recupere sua energia. Imagine uma única cena vívida, uma que capture perfeitamente a essência do seu desejo realizado. Não 100 imagens, não uma dúzia de cenários, mas um momento congelado no tempo que conta toda a história. Talvez seja o peso silencioso de uma caneta na sua mão, enquanto você assina os papéis da casa que é sua. Talvez seja a maneira como alguém que você ama olha para você com o reconhecimento de que você já se tornou a pessoa que sempre soube que era. Esta cena é o seu âncora. Você retorna a isso não por esforço, mas por devoção, da mesma forma que a mente de um amante retorna ao pensamento do amado sem precisar ser lembrada. O foco disperso mantém você em movimento sem chegada. O foco ancorado traz o destino até você. E quando essa cena se torna mais real em seu mundo interior do que os fatos diante de você, o exterior deve se conformar, pois não tem poder para resistir ao que já foi aceito internamente. Quando você olha para o caminho de outra pessoa para medir o seu, você sai da autoridade do seu estado e entra no caos da criação de outra pessoa. A comparação não é uma curiosidade inofensiva, é uma mudança sutil na vibração, uma rendição silenciosa da sua própria sintonia ao ritmo da vida de outra pessoa. E nesse momento, sua energia não fala mais com a voz da certeza, mas com a hesitação de: estou atrasado? Estou fazendo o suficiente? A verdade é que cada jornada se desenrola com seu próprio tempo invisível, determinado não pelo acaso ou pela sorte, mas pelo estado que você habita. Os marcos externos de outra pessoa não podem revelar a história interna que os trouxe até lá. Você vê a colheita, mas não vê as estações de crescimento invisível. Quando você compara, planta sementes de dúvida em seu próprio jardim, e essas sementes crescem rapidamente. Os neurônios espelho no seu cérebro começarão a imitar as emoções que você percebe nos outros. Se eles estão vivendo com medo, você sente medo. Se eles estão inseguros, você absorve a insegurança. Mesmo que a realidade externa deles pareça desejável, a energia por trás dela pode ser uma que você não queira convidar para a sua própria criação.
Neville ensinou que o único espelho que vale a pena olhar é aquele segurado pelo seu eu realizado. Em vez de vasculhar o mundo em busca de pessoas que parecem estar à sua frente, concentre sua atenção no estado de ser que já possui o que você busca. Deixe que essa versão de você defina o padrão, não as versões de outros cujos mundos internos você não pode ver. Quando você vive a partir da identidade do seu fim, começa a irradiar a frequência do seu desejo sem esforço. Você não precisa mais competir, porque entende que não há corrida. Há apenas alinhamento. A comparação sussurra que você está em falta. Seu eu realizado sussurra que você já é completo. Qual voz você alimenta determinará a realidade que você vive. E quando você escolher a última, descobrirá que as linhas do tempo dos outros perdem completamente o controle sobre você, porque você se ancorou em uma realidade que ninguém pode tirar de você. Há uma fome sutil que muitos confundem com fé. O desejo constante de ver um sinal, de receber uma mensagem, de notar uma mudança no mundo exterior. Parece compromisso, mas muitas vezes é exatamente isso que atrasa a manifestação. Esse sinal é sentido no invisível, e a realidade que você está criando permanece em suspensão, incapaz de se materializar completamente. O cérebro é programado para buscar evidências. Um lampejo de movimento no seu ambiente, uma coincidência, uma palavra de alguém, e a dopamina inunda seu sistema. É intoxicante, mas também é enganoso, porque a euforia é temporária. Em breve, a ausência de mais sinais se sente como uma perda, e você retorna à antiga vibração de dúvida. Este ciclo mantém você em um estado de verificação em vez de incorporação. O trabalho de Neville nos lembra que a suposição é uma certeza silenciosa. Ela não precisa de provas para se sustentar. No momento em que você exige validação, está voltando ao papel do buscador, em vez de ser aquele que já possui. A verdadeira criação acontece no silêncio, onde nenhuma evidência é necessária. É a tranquilidade de um jardineiro, que sabe que a semente está crescendo sob o solo, mesmo que a superfície pareça inalterada. É a calma de um escultor que vê a figura final dentro da pedra muito antes de uma única peça ser esculpida. A disciplina não está em observar o progresso, mas em descansar na certeza de que o progresso é inevitável. Quando você libera a necessidade de sinais, você assume a autoridade daquele que comanda a realidade. Você não pede mais ao mundo para te tranquilizar. Você permite que o mundo alcance a verdade que você já reivindicou. Nesse espaço, a prova se torna irrelevante, porque o sentimento de tê-la já está completo dentro de você. E quando o sentimento está completo, o físico deve seguir, sem esforço, sem busca, e sem um único olhar por cima do ombro para ver se chegou. Tudo o que você experimenta no mundo exterior é o resultado natural da imagem que você tem de si mesmo. Mude o autoconceito, e as circunstâncias se rearranjarão sem resistência. Neville deixou essa verdade clara repetidamente. Você não precisa atacar os galhos, pois eles são apenas a expressão visível da raiz. Se os ramos estão dando frutos que você não deseja, é porque a raiz, sua identidade, ainda os está alimentando. A maioria das pessoas tenta podar os galhos em vez de transformar a semente. Eles mudam ações, perseguem oportunidades ou manipulam condições externas, esperando que um arranjo diferente do lado de fora traga paz do lado de dentro. Mas o interior é a causa, e até que mude, os mesmos padrões voltarão a florescer, vestidos de diferentes formas. O autoconceito que você aceita como verdadeiro é como o solo. Ele determina o que pode crescer. Não importa o quanto você se esforce no jardim exterior. Considere a diferença entre alguém que está procurando um emprego e alguém que já se vê como contratado, valorizado e indispensável. O primeiro move-se com hesitação, submetendo-se às circunstâncias, esperando ser escolhido. O segundo se move com uma energia que assume que seu lugar já está garantido, e a vida reflete essa certeza de maneiras que parecem quase sem esforço. O evento externo, a oferta de emprego, é apenas o galho. A identidade de que eu sou quem pertence aqui é a raiz.
Quando você se levanta a cada manhã, há um momento antes da mente recordar o passado em que você pode escolher o solo do dia. Você pode ensaiar a versão de você que já vive a realidade que deseja, permitindo que seu corpo sinta sua presença antes que o mundo tenha dito uma palavra. Com o tempo, essa repetição não apenas inspira, ela reprograma. Os galhos se curvam, as folhas mudam, e os frutos que antes eram amargos são substituídos por aqueles que combinam com a doçura que você reivindicou na raiz. Quando você vive a partir do fim, o mundo deixa de ser uma coleção de obstáculos e se torna uma sequência viva de passos perfeitamente alinhados. Os eventos externos podem ainda parecer fragmentados, mas da perspectiva do estado realizado, cada peça tem significado. Neville frequentemente falava de ver o mundo como um espelho. O vidro não decide a imagem, ele a reflete. Para ver o reflexo que você deseja, você já deve estar na vibração de sua verdade. Do estado antigo, os desafios aparecem como ameaças. Do estado final, eles se tornam parte do design. Um mestre de xadrez não entra em pânico quando o oponente move uma peça. Ele vê o movimento como parte de uma estratégia que leva inevitavelmente à vitória. Da mesma forma, seu eu realizado já conhece o resultado. Então, cada aparente retrocesso é simplesmente mais um movimento aproximando o inevitável. O exterior pode parecer imprevisível, mas o interior é constante. E é o interior que molda a forma que o exterior deve tomar. Essa mudança é sutil, mas absoluta. Em vez de duvidar se você está no caminho certo, você entende que o caminho está sendo construído sob seus pés a cada passo que você dá, em alinhamento com a realidade que escolheu. Você para de buscar reassurances, porque já vê a prova nos próprios eventos que antes o desencorajariam. Quando você percebe o mundo através da lente do estado final, não precisa controlar cada detalhe, porque sabe que todos os detalhes estão se movendo a serviço do estado que você aceitou. Isso não é esperança cega, é uma certeza praticada, cultivada através da escolha diária de ver a vida como sua aliada. E quando o mundo se torna seu aliado, a jornada em direção ao seu desejo parece menos uma luta e mais um desdobramento, um movimento perfeito após o outro. Pensamentos sozinhos não fixam uma nova realidade no lugar. É a emoção por trás delas, a correnteza constante de sentimento, que atua como o adesivo entre sua visão interior e sua expressão exterior. As palavras de Neville, sentir é o segredo, não são uma sugestão poética, são a base da criação. Você pode pensar em abundância o dia todo, mas se o tom que você carrega for de preocupação ou falta, a vibração que você emite contradirá a imagem que você está segurando. O tom emocional não é a rápida onda de excitação que você sente em um único momento de inspiração. É o estado consistente que zune silenciosamente no fundo da sua consciência. É a maneira como seu corpo se sente quando você não está ativamente tentando manifestar. A postura natural do seu coração e mente. Esse tom diz ao invisível se você realmente habita o fim, ou se ainda é um visitante que entra e sai dele dependendo do dia. Imagine afinar um instrumento musical. Se a corda estiver mesmo ligeiramente desafinada, toda a peça soará errada. Da mesma forma, seu tom emocional deve estar afinado para corresponder à realidade que você afirma, ou as notas da sua vida tocarão em desarmonia. O corpo é o medidor perfeito para isso. Tensão, peso ou inquietação são sinais de que o tom se desviou. Leveza, certeza e confiança tranquila são sinais de que está alinhado. Para manter o tom constante, você deve retornar a ele não por força, mas como se retorna a um ritmo familiar. Uma pausa ao meio-dia, mesmo que por 1 ou 2 instantes, pode te reintroduzir na frequência emocional do seu fim. Com o tempo, esse tom se torna automático. Não precisa mais ser convocado, ele vive em você. E quando isso vive em você, a realidade externa não tem outra escolha senão se elevar e encontrar a música que você tem tocado o tempo todo. Há momentos em que a mente fica inquieta, quando o peso das aparências aperta,
e você sente a tentação de voltar aos velhos padrões. Nesses momentos, uma única linha, pronunciada lentamente, sentida profundamente, pode ancorá-lo de volta à verdade do seu estado. Escritura, ou qualquer frase sagrada que ressoe com seu ser interior, não deve ser usada como uma ferramenta de barganha com o universo. É uma chave que destranca a porta para o conceito de si mesmo que você escolheu. Este verso não é um chamado para a espera passiva, mas um convite à quietude, onde o mundo exterior perde seu domínio sobre você. A quietude não é inatividade. É um estado onde sua consciência está tão enraizada no fim que o movimento no mundo exterior não dita mais seu clima interior. Nessa quietude, você é intocável, porque está habitando a realidade que já aceitou. Quando uma frase se torna uma âncora, ela deixa de ser meras palavras. Não é mais uma frase na sua mente. É uma vibração no seu corpo, uma frequência que instantaneamente te lembra da verdade. Como um farol na neblina, ele não precisa perseguir os navios. Ele simplesmente brilha, e ao brilhar, guia. Cada vez que você retorna a esse âncora, você está ensaiando sua identidade escolhida, não como um desejo, mas como uma certeza. Considere aquela que enfrentou dificuldades financeiras, mas recusou-se a vacilar em seu objetivo escolhido. Ela carregava consigo uma única escritura, repetindo-a internamente sempre que o medo surgia. Dias, semanas e meses se passaram, mas ela não media o tempo. Ela media apenas seu alinhamento. E quando a mudança veio, não veio como uma surpresa, mas como o resultado natural do estado em que ela vinha vivendo o tempo todo. Este é o poder de um estabilizador. Ele te mantém no assento da criação quando o vento tenta te mover. A criação exige um certo tipo de devoção, a disposição de permanecer com a visão até que ela esteja completa, sem a constante urgência de recuar e questionar se está funcionando. Imagine um artista no meio de uma pintura, pausando a cada poucos minutos para convidar estranhos para o estúdio para dar feedback. A visão se dispersaria, o fluxo se quebraria, e a obra final nunca teria a profundidade que poderia ter. O mesmo acontece na manifestação, quando você interrompe repetidamente o processo para verificar se ele começou a aparecer. Neville frequentemente falava de viver inteiramente na obra finalizada. Isso significa entregar-se ao estado final de tal forma que você esqueça de medir quão longe está dele. Não é indiferença, é imersão. O mundo exterior sempre levará tempo para refletir o que você reivindicou internamente. Mas quanto menos você exigir relatórios de progresso, mais fluidamente ele se desenrolará. Há um ritmo na criação que não pode ser apressado. As sementes brotam na sua própria estação. A música resolve seus acordes no momento certo, e o pincel encontra seu traço final, apenas quando a imagem está pronta para falar. Quando você para de verificar, você permite que o invisível faça seu trabalho silencioso. Você deixa as cores se misturarem, a forma tomar forma, e a vida que você escolheu crescer em visibilidade sem perturbação. Quanto menos você interrompe o processo, mais começa a sentir o prazer dele. Você descobre que a alegria não está apenas na imagem finalizada, mas na intimidade viva de cada pincelada, cada respiração, cada acordo silencioso entre você e sua criação. E quando você olhar para cima um dia e vê-lo diante de você, completo e inegável, saberá que foi sua atenção ininterrupta que o trouxe à forma. A maioria das pessoas vive como se os eventos do mundo ditassem seu estado interior, reagindo a cada mudança nas circunstâncias como uma folha ao vento. Nesse modo de viver, o mundo exterior é o mestre e o eu é apenas seu sujeito. Mas a criação começa no momento em que você inverte essa ordem, quando você decide que seu estado interior é a causa e o exterior é apenas o efeito. Neville ensinou que você é o poder operante, e viver como o Criador significa agir a partir do fim, independentemente das aparências, não esperar pelo fim antes de senti-lo. Quando você é um reator, cada evento indesejado se torna uma confirmação de medo, falta ou dúvida. Mas quando você é um criador,
Você vê esses momentos como formas vazias aguardando o significado que você lhes atribuir. A diferença está na pausa. Nessa pausa, você se lembra do estado que escolheu antes de responder. Você escolhe sentir e agir a partir da realidade que já reivindicou, em vez da sombra temporária do que você não quer. Isso não é supressão, é domínio, a capacidade de manter seu alinhamento tão firmemente que o mundo exterior deve se submeter a ele. Há inúmeras instâncias em que essa mudança virou o jogo. Uma pessoa recebendo notícias indesejadas poderia permitir que o pânico tomasse conta, e assim convidar mais do mesmo. Ou eles poderiam respirar, recordar a verdade interior de que o resultado já é deles, e responder a partir dessa certeza. Ao fazer isso, a energia da situação muda, e muitas vezes o resultado se alinha com o estado interior que eles mantinham. O mundo não pode deixar de se rearranjar quando você permanece imperturbável na suposição do seu desejo realizado. Passar de reator a criador é assumir o assento da autoridade na sua própria vida. Não é mais esperar pela permissão para se sentir seguro, digno ou abundante, é incorporar esses estados agora, antes que a evidência apareça. E quando você faz isso, descobre que a evidência não vem como um milagre de fora, mas como o reflexo inevitável de quem você escolheu ser o tempo todo. Torne-se o motor imóvel. Há um lugar dentro de você onde nenhuma circunstância pode alcançar, nenhuma opinião pode penetrar, nenhum medo pode desestabilizar. É o centro silencioso a partir do qual toda a criação começa. Viver a partir deste lugar é tornar-se o que Neville Goddard chamou de o motor imóvel, aquele cujo mundo interior molda o exterior, sem precisar que o exterior dê permissão primeiro. Isso não é passividade, é a forma mais elevada de poder. Não se trata de se afastar da vida, mas de encontrá-la a partir do conhecimento inabalável de que a vida só pode ecoar o estado que você mantém dentro de si. Quando você entende isso, o mundo deixa de ser uma força com a qual você precisa lutar. Você não persegue mais resultados, não tenta dobrar as circunstâncias à sua vontade, nem espera que as condições mudem antes de se sentir seguro. Em vez disso, você reconhece que toda mudança externa é precedida por uma mudança interna. O reflexo no espelho se move apenas quando você se move, não antes. Continuar polindo o espelho sem tocar no eu é passar uma vida ajustando a sombra, nunca tocando na substância. Neville ensinou que o mundo não é nada mais do que sua própria consciência objetificada. Cada evento, cada encontro, cada curva na estrada é um espelho que mostra o estado em que você tem vivido. Quando você compreende isso, você para de culpar, para de negociar e para de esperar. Em vez disso, você se volta para dentro, porque sabe que mudar o reflexo é tão simples e tão profundo quanto mudar a imagem que o está projetando. A ciência moderna afirma essa verdade antiga. Joe Dispenza explica que seu cérebro e corpo respondem a experiências vividamente imaginadas, como se estivessem acontecendo no mundo físico. Você está reprogramando as vias neurais, condicionando seu sistema nervoso e enviando sinais coerentes para o campo que o rodeia. Suas células, seus hormônios, sua própria química começam a corresponder à realidade que você está ensaiando. O corpo aprende o novo estado tão bem que ele se torna sua linha de base, seu padrão. A partir daí, o mundo exterior não tem escolha a não ser se conformar, porque o sinal que você está enviando é inabalável. É por isso que a prática não se trata de explosões esporádicas de fé seguidas por longos períodos de dúvida. Trata-se de cultivar uma constância emocional, viver como se já estivesse feito, até que o corpo não se lembre mais de como era não tê-lo. Quando o sentimento se torna familiar, quando parece mais natural habitar no estado realizado do que no antigo, você cruzou o limiar invisível, onde a manifestação se torna inevitável. Considere a imagem de uma semente enterrada no solo. Você não pode vê-lo. Você não tem provas de que algo está acontecendo. No entanto, sob a superfície, forças estão em ação. A semente se abre.
As raízes começam a se estender para baixo. Um caule começa a empurrar em direção à luz. O solo pode parecer o mesmo por dias ou semanas, mas a vida está se movendo. Cavar todos os dias para verificar seu progresso seria destruí-lo. A semente não busca segurança, ela confia no processo do qual faz parte. E essa confiança não é cega. Está escrita em sua própria natureza. Você também carrega essa natureza. O estado que você reivindicou já está em movimento, já atraindo para si as condições que o tornarão visível. Seu papel não é supervisionar cada detalhe, mas habitar o saber de que os detalhes estão se alinhando. A mente que está sempre verificando é a mente que duvida. A mente que sabe repousa em sua afirmação. E porque repousa, a afirmação tem espaço para crescer. O motor imóvel não ignora o mundo exterior. Eles veem claramente, mas veem através da lente do estado final. Um atraso não é uma negação. É parte da coreografia. Uma reviravolta inesperada não é um retrocesso. É uma redireção para o caminho mais direto. Essa perspectiva não é um truque mental. É a visão natural que surge quando você está ancorado na realização do seu desejo. Daqui, você não precisa lutar contra as correntes. Você simplesmente mantém sua posição e as correntes se ajustam para levá-lo exatamente para onde você já decidiu estar. Isso requer disciplina, mas não do tipo que exaure. É a disciplina de lembrar. Lembrar a sensação do fim quando seus sentidos te tentam a reagir. Lembrando quem você é quando o velho eu tenta se reafirmar. Lembrar que a realidade não é algo que acontece com você, mas algo que acontece através de você. Cada vez que você retorna a essa lembrança, você fortalece a ponte entre o invisível e o visível. Nos próximos 7 dias, convido você a viver essa verdade sem compromisso. Acorde a cada manhã e entre no seu estado escolhido antes de tocar no seu telefone, antes de falar com alguém, antes que o mundo tenha a chance de lhe dizer que tipo de dia é. Deixe que suas palavras, seus gestos, suas decisões sejam moldados pela realidade que você já aceitou. Quando surgirem desafios, veja-os como parte do desenrolar, não como interrupções. Quando houver silêncio, deixe que ele afirme sua confiança, não provoque sua dúvida. Quando houver evidências, receba-as com gratidão, mas não dependa delas para manter seu alinhamento. Não se trata de forçar-se a ser positivo ou negar o que você sente. Trata-se de permitir que a sensação de realização seja sua casa, mesmo enquanto a vida ainda está se reorganizando ao seu redor. Trata-se de caminhar com a certeza de que seu estado interior é a causa e o mundo exterior é o efeito. E assim como você não imploraria ao eco para soar antes de falar, você não implora ao exterior para mudar antes de ter falado a mudança dentro de si mesmo. O poder do motor imóvel reside na sua recusa em ser seduzido pelas aparências. Eles sabem que o mundo exterior é a parte mais lenta da criação, e por isso são pacientes sem esperar, confiantes sem precisar de provas, ativos sem agarrar. Eles vivem no paradoxo de estarem totalmente envolvidos com a vida, enquanto permanecem completamente desapegados de como ela escolhe dar forma ao desejo. E porque vivem nesse paradoxo, eles são livres. Livres da tirania do tempo. Livres da atração da dúvida. Livres da necessidade de controlar o que já está se desenrolando perfeitamente. Se você conseguir manter essa posição, não como um esforço, mas como um lugar de descanso natural, você descobrirá que a realidade se inclina para você com uma velocidade surpreendente. As oportunidades surgirão, portas se abrirão, pessoas aparecerão, não porque você as perseguiu, mas porque você permaneceu tão completamente no estado de ter que elas não tiveram escolha, a não ser se igualar a você. Esta é a autoridade silenciosa que vem de saber quem você é e recusar-se a sair desse conhecimento. Então, ao fechar os olhos esta noite, deixe o sentimento do seu desejo realizado se instalar em você como se ele sempre tivesse estado aqui. Veja isso. Sinta isso. Deixe-o viver na sua respiração, no seu batimento cardíaco,
na maneira como seu corpo descansa. E quando você acordar, não vá procurá-lo. Levante-se como aquele que já o tem. Mantenha essa postura no pensamento, na emoção, na ação, e deixe o mundo se elevar para encontrá-lo lá. Pois esta é a essência de ser o motor imóvel. Você não espera por provas para acreditar. Você acredita, e a prova aparece como o eco natural do seu estado. E nesse eco, você reconhecerá não um milagre, mas o resultado inevitável da verdade que escolheu viver.